Vai. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para tratar, nesse momento, do assunto que eu considero mais importante para o produtor, nesse exato instante, que é o planejamento da safra de verão 2021, do ponto de vista da meteorologia, do ponto de vista das previsões climáticas, assunto que está constante aqui em nosso site e que nós precisamos ter mais informações para entender os requisitos dessas informações, baseado em quê, enfim, é por isso que nós vamos tratar novamente, então, dessa previsão climática, um prognóstico climático para a safra de verão, desta vez com auxílio muito importante da Climatempo, a principal agência de climatologia do país, e através do seu agrometeorologista João Castro, que está conosco, e a gente cumprimenta. João Castro, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, João. Obrigado. Prazer poder estar aqui batendo um papo com vocês. Muito bem. O João Castro, ele fica em Piracicaba, lá na Exalc, e ele é um meteorologista que seguiu o caminho inverso. Primeiro ele se formou em meteorologia, depois ele foi se transformar num doutor em agronomia, com especialidade em produção vegetal. Então é o doutor João Castro, que trabalha com a Climatempo, fazendo exatamente um trabalho em cima desse nosso tema, né, João? Planejamentos de safra. A tela que o João está compartilhando para nós, que é a tela também das suas palestras, diz assim: variabilidade climática e tendências de anomalia de chuva para o plantio. Nós vamos entender já já do que se trata, mas antes, né, João, vamos fazer um resumo de como a Climatempo vê o desenrolar desse período aí, que é esse trimestre final do ano de 2020 e o trimestre inicial de 2021. Tá bom esse espaço de 6 meses, João? É isso mesmo? Esse é o espaço ideal, João, para a gente poder fazer uma avaliação com uma qualidade alta, né? A gente sempre tem que evitar períodos muito prolongados, então uma temporização aí de 6 meses, se a gente olhar hoje aqui, tentar espichar o olho, vamos dizer assim, até janeiro, por ali, é um prazo bom, é um período bom. Você tentar alongar muito, você começa a colocar muito erro na avaliação. Tá. É necessário dizer, antes de você fazer o seu resumo, João, que, vamos dizer assim, todos os órgãos de informação de meteorologia no país, praticamente todos bebem na mesma fonte, que cada um tem o seu diagnóstico, o seu estudo e as suas comparações. É o caso da Climatempo, que é a mais respeitada no país, certo, João? Perfeito, João, é isso aí. A meteorologia é uma ciência que ela precisa de dados, né? Então, nós temos algumas agências mundiais, o que elas fazem? Elas concentram essa informação, agregam elas, né? Então, são agências que formam um banco de dados enorme, fazem algumas avaliações preliminares e isso acaba sendo pulverizado para o mundo inteiro, para as agências nacionais, empresas privadas fazerem a partir da sua avaliação, a partir daquele estado inicial, né? A partir daquela massa de dados inicial que é analisada e processada inicialmente por alguns centros internacionais de referência. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar um pouquinho desse educacional, o significado dessas palavras, mas vamos ao que interessa. Como é que a Climatempo vê esses 6 meses à frente agora? Então, João, tem se falado muito já, né? Agora começa o período aí de início de safra, né? Basicamente o pessoal se programando. Tem muita gente, inclusive, iniciando alguns trabalhos já de preparo do solo, como aplicação de calcário para correção de acidez, né? Então, nesse momento, o agricultor, quem está finalizando o seu plantio ali de milho segunda safra, também já está se preparando para o início da próxima. E aí começa a preocupação em torno do clima, né? Então a gente começa a ver alguns posicionamentos de algumas empresas, de algumas pessoas com um nome importante dentro da climatologia no Brasil, e algumas informações começam a surgir e muitas vezes o agricultor ele pode ficar um pouco confuso, né, para saber, mas o que de fato vai acontecer para eu poder fazer o meu melhor planejamento. Então, diante disso, né, muita gente tem começado a falar sobre a possibilidade de uma laninha. Então, pessoas estão afirmando que vai ocorrer uma laninha e outros estão dizendo que não. No nosso caso, da Climatempo, a gente está firmes numa análise nossa, onde a gente acha que não vai haver uma laninha, tá? Que a gente seguiria numa condição de neutralidade. Tudo isso, esse posicionamento é baseado numa análise nossa, claro. Também quem diz que vai haver laninha é baseado nas suas análises particulares, mas também algumas informações do centro-americano, por exemplo, o NOAA,
o NOAA, referência mundial em estudos aí de clima, eles estão se posicionando com a possibilidade da laninha, só que com uma probabilidade de 55%. Então, e mesmo assim seria somente para a primavera. Depois haveria sairia dessa condição de laninha. Isso é uma informação importante que ela não é falada. Então, quem está repercutindo que vai ter laninha está esquecendo de dizer que o prognóstico do NOAA é somente para a primavera. Dito isso, a gente parte então para o que a Climatempo imagina, né? A Climatempo fez as suas análises e ela acha que a gente vai ter uma condição de neutralidade. Porém, nós não somos Deus, né, João? Então é possível que a gente erre, com toda certeza. Caso a gente erre, e seja confirmada essa condição da laninha, se ela ocorrer, seria uma laninha de fraca intensidade. Não seria aquela laninha capaz de tirar muito fora da curva o padrão da distribuição das chuvas no Brasil. A gente já vem aí há alguns anos já, né, com alguns problemas relacionados à distribuição de chuva, mas mesmo assim a nossa área plantada ela tem aumentado, o investimento em tecnologia tem aumentado por parte do produtor, ele tem se tecnificado e tem conseguido produzir cada vez mais, apesar dos problemas pontuais, né, sob o ponto de vista climático. João, eu vou passar aqui algumas imagens para mostrar para vocês, então, qual que é o nosso posicionamento. E num primeiro momento, se você me permite, eu vou passar um breve diagnóstico do que a Climatempo visualiza para os próximos meses. Claro, aqui é uma análise bastante direcionada, como a gente falou, o título, né, dessa nossa conversa seria o planejamento agrícola. Então essa avaliação está muito direcionada para o plantio, então a gente vai estender ela ali até dezembro, janeiro. Em janeiro todo o plantio já vai estar finalizado com toda certeza, dezembro já vai estar finalizado, mas é importante a gente ver o andamento disso aí pelo Brasil. Bom, em relação ao diagnóstico, né, tem se falado da laninha, então um breve texto aqui, né, a gente está observando de fato que está havendo um resfriamento do Oceano Pacífico com uma tendência de manutenção dessa condição até o final do ano. Mas, né, a gente acredita que não haverá uma condição de laninha. E se ela ocorrer, não vai ser uma laninha significativa, tá? E por conta disso, então, aqueles efeitos de laninha lá que a gente conhece não serão sentidos de forma muito expressiva no Brasil, caso venha a ocorrer. Destaque aqui que a gente pode chamar a atenção em relação às temperaturas. São esperadas temperaturas elevadas, tanto no Sudeste quanto no Centro-Oeste. Isso aqui é uma coisa que o produtor tem que estar atento, né? A temperatura elevada é uma condição que, se ocorrer alguma umidade junto com essa temperatura elevada, ela pode ser um problema relacionado a doenças. Então, o agricultor é importante estar atento a isso. E também a questão da evapotranspiração, né? A perda de água do solo. Se você tem uma condição de temperaturas muito elevadas, essa perda de água ela ocorre de uma forma mais acentuada. Daí a importância do agricultor fazer o seu trabalho de base, né? Construir um solo bastante estruturado, matéria orgânica, deixar aquela palha de uma safra para outra e incorporando essa palha. Então, isso é importante. E o outro detalhe chave aqui que eu chamo a atenção é em relação ao atraso no início dos plantios em algumas regiões. Então a gente sabe que o Brasil ele tem um início de plantio, digamos, escalonado. O pessoal do Sul consegue iniciar um plantio já mais precocemente, porque lá você tem as frentes frias avançando, né, quase que semanalmente. Então, ali, segunda quinzena de setembro, outubro, o pessoal já está começando a plantar, o pessoal do arroz no Rio Grande do Sul, o pessoal de soja, milho, todo mundo, outubro já está a todo vapor, né? Início de outubro. Mas a gente vê que em algumas regiões, por exemplo, Centro-Oeste, que deveria já iniciar com tudo também esse plantio em outubro, talvez, e também Sudeste, já a gente pode visualizar que vai ter algumas regiões onde é esperado algum tipo de atraso no plantio, tá? Então, eu vou mostrar, João, aqui para os nossos telespectadores uma sequência de imagens mostrando o que seria a distribuição de chuvas, a anomalia das chuvas. Mas antes, eu vou tomar um minutinho, João, se você me permite, para explicar para quem está nos assistindo o que é essa anomalia e o que esse gráfico está querendo dizer. Então, quando vocês consumirem
virem algum conteúdo na internet, alguma entrevista, alguma manifestação de algum cientista, de algum meteorologista falando sobre anomalia, vocês saibam que anomalia nada mais é do que um comparativo do que a gente está prevendo que vai acontecer em comparação com a média do lugar. Então, digamos assim, João, você está aí no interior de São Paulo, na sua fazenda, e eu vou dizer, João, a anomalia de chuva para setembro na sua região é de 50 milímetros, menos 50 milímetros. O que o João deve pensar? O João deve pensar, olha, eu tenho aqui os meus registros de pluviometria, eu sei quanto chove em setembro. Eu aprendi com o meu avô, eu aprendi com o meu pai, que em setembro chove, estou supondo aqui, 200 milímetros. O rapazinho lá está falando que a anomalia é de 50 negativo. Então, o que o João vai pensar? Então, tá, se a média da minha fazenda é 200, o rapaz está dizendo que a anomalia vai ser de menos 50. Ou seja, vai chover 50 milímetros a menos dessa média de 200 que você conhece, que é da sua região. Então, essa média que a gente utiliza para o Brasil inteiro, de onde que ela vem? Ela vem da anomalia climatológica. O que é a anomalia climatológica? É um estudo baseado nos dados do Brasil inteiro, que quem organiza essa base de dados no Brasil inteiro é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a gente tem uma base conhecida de como é a chuva no Brasil nos últimos 30 anos. Então, a gente vai fazendo períodos de 30 anos e tem esse raio-x de como ocorre a distribuição da chuva. Por que a gente utiliza esse período de 30 anos? Porque vocês sabem muito bem que entre os anos ocorre muita variação na distribuição da chuva. Daí vem aquele nosso termo que a gente chama de variabilidade. Então varia muito de um ano para o outro. Então, se eu fosse passar uma informação para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, baseado no dado do ano passado somente, seria insuficiente para ele tomar uma decisão, né? Porque o ano passado poderia ter sido um ano atípico, né? Um ano com chuva muito acima ou muito abaixo do normal. Então, para não cometer esse erro, o que os cientistas fazem? Os meteorologistas, eles pegam aquela base, uma base sólida de 30 anos, que a gente julga ser uma base suficiente, né, para caracterizar, né, para dizer como é o clima de determinada região. Bom, dito isso, meus amigos e minhas amigas, a gente vai para a previsão, né, que é o que todo mundo quer saber. Então, vejam só essa figura para o Brasil de anomalia de chuva em setembro. João Castro, por que você está mostrando uma anomalia de setembro se a gente vai plantar em outubro? Porque é extremamente importante. Em setembro, a gente tem o período que começa a interromper o período seco na região central do Brasil. A gente tem a região sul, que é uma grande produtora, a gente tem a região do Mato Piba, que é uma grande produtora, mas a gente tem o centro-oeste brasileiro, né, e também parte do sudeste, que produz também, igualmente, muito grão, muita fibra. Então é importante a gente ter esse cenário de quebra do período seco. Então a gente fala de chuva em setembro, que é para as pessoas que estão localizadas aqui no centro-oeste, por exemplo, terem aquela noção, olha, será que vai começar a chover um pouquinho antes? Como vai ser essa chuva? Porque dependendo, o setembro ele pode iniciar a ter uma chuvinha um pouquinho mais volumosa, de forma que logo que inicia o outubro, o produtor consegue fazer o plantio dele, né? Então é importante essa chuva de setembro, porque ela já vai meio que ajudando a recuperar a condição hídrica do solo. Então ela é muito importante. Mas falando de setembro, então, o que a gente vê pelo nosso mapa de anomalia de chuvas é que, claro, a região sul aqui, você tem as incidências das frentes frias. Então, a figura, ela indica, por exemplo, os tons em azul, como aqui na região da Serra, aqui, divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, são chuvas aqui acima da média. Então, você tem que a região sul do Brasil, o Paraná, ele ainda segue aqui sobre esse domínio. Essa região aqui, em laranja, puxando para vermelho, é a região onde a massa seca fica estabelecida, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no sudeste, a gente tem dias e dias e dias de sol, tempo seco, tempo firme, porque é a massa seca que fica posicionada justamente aqui nessa região que tem essa mancha aqui amarela, laranja puxando para o vermelho. Então,
o desafio do clima e da chuva é com que as frentes frias que vêm aqui da região sul, elas consigam passar para cá. Então a gente vê que, por exemplo, no mês de setembro, isso não vai acontecer, porque segue aqui essa mancha indicando chuvas abaixo da média. Já é um período que não chove, então a gente já tem um indicativo aqui que muito pouca chuva pode acontecer em setembro, caso ocorra. Então setembro é um mês de... Pois não, João? Não, só queria acentuar isso. Você está concluindo que em setembro as chuvas não chegarão lá pelo dia 15, como normalmente acontece. Estou falando agora do Sudeste, falando do Paraná, falando do Mato Grosso do Sul, que é onde eu estou vendo essa mancha vermelha, que ela se espraia, claro, lá por Minas Gerais, sobe pelo Mato Grosso, etc. Mas, assim, principalmente no Paraná, a gente percebe uma região, ali na região central do Paraná, vermelha, ou seja, com menos qualidade de chuva, de quantidade de chuvas. Então, Isso. A gente pode tirar, como diz o outro, podemos tirar o cavalinho da chuva que não vão ter chuvas em setembro, é isso? Se as chuvas que ocorrerem, elas serão num volume muito baixo. Então, por exemplo, aqui na região sul, João, é normal você ter, em determinadas regiões, chuvas em torno de 150, 200 milímetros por mês. É o normal, tá? Mas só que aqui você vê um indicativo, nessa região central do Paraná, você pode ter até 200 milímetros abaixo, né, da chuva. Da média. Da média, isso. Sempre Então, vamos falar de média, João. Sempre vamos falar de média, que é para a gente não cometer equívocos. Pergunta crucial. Principalmente no Paraná, São Paulo, onde nós estamos, você tem esse costume também, nós começamos a nos preparar para 15 de setembro, termina o vazio sanitário. Pela tendência que você está vendo aí, pela tendência de anomalias, essa é a palavra correta. Isso não autoriza o plantio, então, dia 15 de setembro, João? Não, porque a condição do solo ela não vai estar com umidade suficiente, né? Claro que isso aqui pode haver uma variação, né? Mas nós já estamos em agosto, então uma previsão de clima, tratando de média para setembro, ela já é muito, muito, muito fiel ao que muito provavelmente possa acontecer. Então, João, o que eu posso dizer? Com certeza, o mês de setembro, quem tem a pretensão de iniciar um plantio já em setembro, e pior, adotando aquela estratégia de plantio no pó, aguardando que venha a chuva da próxima semana, ela fica uma estratégia muito comprometida, porque a gente de fato espera um setembro seco. Enquanto no sul vai chover, a gente já vê que para o resto da região central e sudeste isso não vai acontecer, as chuvas serão bem abaixo da média. Então, eu não recomendaria, né, um plantio em setembro. Então, assim, quem está vendo essa imagem agora e vendo esse alaranjado puxado para o vermelho aí, pegando o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte de Minas e parte do Mato Grosso, onde está mais escuro, não é bom arriscar. Em resumo, é isso. Exato. Porque o pessoal pode arriscar um plantio e não receber o volume necessário para que ocorra a germinação das sementes. O que isso aí resulta? Num replantio, despesa novamente com máquina, despesa com semente, que é cara. Então, o produtor, ele podendo segurar um pouquinho, é recomendável que ele segure. Tá? A gente tem que incluir também, João, se me permite, aqui a região do sudoeste de Goiás, né? Você tem aqui a região de Rio Verde, Jataí, Montevidéu, isso aqui é uma região que produz bastante também e também está inserida nessa nossa análise. Então é bom esperar também, o pessoal de Montevidéu, né? De Jataí, essas coisas, né? Tá bom. E aí, a gente está acompanhando a mancha, está muito claro esse mapa para a gente. Isso é setembro. Isso é setembro. Vamos para outubro? Pois não. Vamos para outubro. Se a gente avançar, a gente viu que mudou o padrão. Tá, mas só antes de entrar em outubro, volta só um pouquinho para setembro, João, por favor. Olha a diferença aí, a gente já viu a diferença. Mas assim, e temperaturas? Você quer dar algum destaque? As temperaturas, elas são elevadas. Uma coisa que o produtor ele já pode fazer uma associação muito direta é a questão da nebulosidade, né? Então, por exemplo, você está vendo aqui um mês de setembro sem chuva, né? Com muito pouca chuva, logo você não tem aquela... Porque na estação chuvosa você tem dias de céu encoberto, né? Isso aí ajuda a baixar um pouco a temperatura.
como você não tem, o indicativo é de que você não tem ainda um desenho aqui de estação chuvosa em setembro, você tem céu limpo, como a gente está tendo agora, predominância de céu claro em toda a região central do Brasil, né? Centro-sul do Brasil. Então, como você não tem aquela condição de nebulosidade, você tem a incidência de radiação solar à vontade. Isso aí tem como resultado muito claro o aumento das temperaturas. Então, mesmo que você tenha alguma massa de ar frio que avance do sul, como você está com o céu limpo, você pode ter um pouquinho de frio logo pela manhã, mas durante a tarde as temperaturas elas ficam elevadas sempre, tá? Então, o mês de setembro é um mês bastante quente, já com indicativo de temperaturas elevadas. Tá, vamos aproveitar ainda, antes de chegar em outubro, que aí a coisa vai pegar ritmo, mas assim, nós temos uma previsão climática, previsão de tempo, de chuva semana que vem. E depois Sim. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para chover de novo. Isso é uma incidência? Está dentro das suas contas? Como é que a gente explica isso antes de falar de outubro? Então, nós estamos em agosto, né, João? A gente tem... Agora, para o mês de agosto, a gente tem uma previsão de chuva para a semana que vem. E depois, uma outra frente fria vai conseguir formar e chegar aqui na região sudeste lá pelo dia 18, tá? Dia 23, por ali. Naquela semana, você vai ter chuva, mas essa chuva ela não ocorre aqui em todo o estado de São Paulo, por exemplo, e Mato Grosso do Sul. Vai ser uma chuva que ela vai ficar mais restrita aqui pelo litoral, segundo a nossa previsão, tá? Como está muito longe ainda, pode acontecer que alguma coisa se modifique. Porque essa frente fria que vai chegar lá depois do 20, ela vai ficar mais pelo oceano. Então, a gente espera que a chuva ela ocorra mais aqui nessa região. Ó. Rio de Janeiro, Espírito Santo, litoral de São Paulo, zona da mata de Minas, bem nessa região aqui onde está o meu mouse, é onde a chuva ali do dia 23, por aí, ela pode ficar mais concentrada. Agora, essa do dia 13, não, essa nos atinge aqui no Essa Sudeste. atinge. Isso, essa do dia 13, ela é naquela semana ali do 13, tá? Pode acontecer que ela ocorra ali pelo 14, pelo 12, tem que aguardar alguns dias ainda. Mas essa chuva já vai ser uma chuva mais consistente, tá? Vai ser uma grande frente fria que vai se formar no sul e vai formar um corredor de umidade, inclusive pode levar chuva inclusive lá no Mato Grosso do Sul. Tá? E é importante o pessoal do Mato Grosso do Sul, ali com divisa com Goiás, o pessoal está colhendo algodão, né? Então, se essa chuva que vai se formar, esse corredor de umidade, tiver a dimensão que a gente está esperando, pode ter problemas ali para a colheita, né? Até mesmo quem está colhendo o milho safrinha, né? Mas tá, só para o entendimento, tirando esses dois eventos, do dia 13 e do dia 23, né, que talvez 23 não seja tão amplo, a tendência é essa secura que nós estamos vendo nesse mapa de anomalia para setembro. Agora sim, outubro, onde tudo muda. Né? Vamos lá. Aí, outubro, a gente tem esse indicativo, né, de haver uma mudança. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a região sul do Brasil, ela já passa a receber chuvas acima da média. O que é isso? Isso aí são as frentes frias que vão conseguir avançar. Como essas frentes frias elas vão conseguir avançar, então a gente já espera que alguns episódios daquele corredor de umidade aconteça durante o mês de outubro. Então vocês podem ver que, por exemplo, essa região aqui do Mato Grosso, ó, se você acompanhar o meu mouse, bem aqui, João, é a região da 163. Então aqui você tem, de baixo para cima, você tem várias cidades importantes. Você tem Sinop, você tem Sorriso, você tem Lucas, você tem Primavera aqui, você tem Nova Mutum, um monte de cidade chave aqui para o Mato Grosso, está aqui na 163. E o que a gente vê para outubro, ó, essa região já com chuvas dentro da média. Tá? Essa pintadinha aqui mais branquinho está indicando que está no 0 a 0. Está no 0 a 0. A anomalia está no 0 a 0. Quer dizer o quê? Vai estar dentro da média. O que o produtor faz aqui agora? Bom, vou consultar meus arquivos. Vou consultar as minhas anotações. Como é que é a minha chuva em outubro? Aquele produtor que já tem uma estação meteorológica, João, que é muito importante, ele já consulta isso muito rapidamente. Ele vai lá, puxa o arquivinho no computador e já olha na hora. Quem não tem uma estação meteorológica ainda, eu aconselho, porque é uma ferramenta importante. Quem não tem, puxa lá na caderneta, vai lá e dá uma olhada. Como é que foi em outubro? Olha, o menino lá está falando, ó, outubro é chuva dentro da normalidade, pelo menos aqui na 163. Então o pessoal já sabe
que vai ter aquela condição favorável, vai dar aquela janelinha que vai receber uma chuva boa e ele já entra plantando. Esse mesmo cenário, João, a gente vê aqui, ó, sul de Goiás, aqui é a região dos Chapadões, Mato Grosso do Sul. Então aqui, ó, aqui já é Pantanal, né? Mas aqui você tem Rio Grande do Sul, interior de São Paulo. Então, o sul, de uma maneira geral, numa condição muito boa de chuva, né? Então até o Paraná recebendo chuvas bastante volumosas acima da média. Então deixa eu fazer aqui uma consideração. Então ali, vamos voltar a 163, né? Então assim, a gente pode cravar que o plantio poderia se dar lá pelo dia 15 de outubro, João? Podemos cravar isso? É muito provável. É muito provavelmente que a gente vai ter essa condição, né, João? Como a gente está em agosto, a gente cravar a data, a gente sabe que o pessoal inicia e dá o start mais ou menos nessa data, né? O que a gente tem como referência? Que a chuva vai estar dentro da média durante o mês. Então, quer dizer, logo que der a primeira chuva ali mais consistente, o pessoal já entra plantando. Claro. Então, aí você vê essa condição. Você vê que coisa interessante, né, João? Olhando o Mato Grosso ainda, né? Do lado, tanto do lado oeste quanto do lado leste, Canarana e lá, vamos lá, em Campos de Julho, pelo menos as anomalias não recomendam o plantio que é possível nesse corredor da 163, né, João? Isso, perfeitamente. Então, por exemplo, aqui todas essas duas regiões aqui, ó, nós puxar para esse lado aqui, Confresa, por exemplo, lá em cima, ó, Confresa já está quase aqui na divisa, com a região com um pouco mais de chuva. Mas toda essa porção aqui de divisa com Goiás está indicando que não é recomendado. É a mesma coisa que se a gente puxar para o outro lado aqui, ó. 15 de outubro, né, João? E também aí, né? Aí Campos de Julho, aí, Sapezal, né? Agora, você vê, avança para Goiás, você vê que a situação continua também difícil para Goiás, né? O oeste de Minas, né? Continua difícil. Já no Triângulo Mineiro, nós temos condições, né? Ali embaixo de Triângulo, indo para Jataí ali, né? Então você tem aqui, ó, essa condição, ó, interessante aqui, ó. Triângulo Mineiro, sul, sudoeste de Goiás, com uma condição boa. Mas uma atenção, João, aqui com o Triângulo Mineiro, porque você está bem nessa região de transição aqui, ó, entre uma área que tem um indicativo, né? Lembrando que isso aqui é um indicativo. Então você tem essa região aqui com um indicativo de chuva baixa e essa outra com um indicativo acima da média. De uma maneira geral, João, eu ficaria preocupado com o Triângulo Mineiro, por conta dessa transição aqui, que ela está no limite aqui da região, né? Então, é uma fraçãozinha aqui, ó, muito curta, muito pequena aqui, esse branquinho aqui. Você percebe? É muito pequena essa região aqui. Então, de uma maneira geral, eu ficaria preocupado. Se eu pudesse recomendar alguma coisa para o pessoal do Triângulo Mineiro, eu recomendaria cautela, porque é possível que não tenha uma condição muito, muito favorável em outubro também. Tá? Então, condição legal aqui é Paraná, sul de São Paulo, centro de São Paulo e 163. Põe o corredor, João, por favor, em Piracicaba, onde você está, só como referência. Põe o seu cursor ali em Piracicaba, né? Olha aí, você está mostrando que ali, ó, o pessoal de Piracicaba, portanto, aqui próximo também, Campinas, onde eu me encontro, nós vamos ter a tendência de chuvas normais dentro da média, né, João? Isso. Toda essa grande região aqui, Piracicaba, Campinas, chuva dentro da média. Se você sobe aqui para Franca, Ribeirão, você já vê que é um indicativo de chuvas mais abaixo, né? Inclusive com uns tons mais fortes aqui, né? Puxando para o vermelho. Então, Franca, Ribeirão Preto, isso aqui, chuvas abaixo da média. Sul de Minas, região cafeeira, ali como é que está a tendência? Ali à direita. Sul de Minas aqui, onde aqui, ó, Zona da Mata, aqui, isso aqui, tudo, ó, com chuvas entre a normalidade e abaixo da média. Também é bastante difícil esse diagnóstico aqui nessa região, porque você vê que as regiões com um indicativo de chuva dentro da normalidade, elas são regiões não muito extensas, né? Então, chama a atenção que é necessário ter também algum cuidado aqui nessa região produtora de café, se estendendo aqui da divisa com São Paulo até a Zona da Mata aqui, né? Enquanto que o oeste do Paraná, que é uma grande região produtora, vai ter chuvas acima da média em outubro. É isso, João?
Oeste do Paraná aqui está tranquilo. Então você tem aqui Cascavel, por exemplo, região de Cascavel, 100 milímetros acima da média. Guarapuava, 200 milímetros acima da média. Então, todo o estado do Paraná, aí é que está o ponto-chave, João. Olha que interessante. Essa região central aqui do Paraná, você pega a região de Guarapuava, aqui, por exemplo, 200 milímetros acima da média. Veja bem, para um mês de plantio, você ter 200 milímetros acima da média pode ser um indicativo até de dificuldade para o plantio, né? Porque você tem chuva muito acima. Santa Catarina quase que é a mesma coisa, né, João? Tem ali o oeste mais dentro da média, enquanto que o leste é acima da média. Santa Catarina agora, norte do Rio Grande do Sul. Agora, pulando lá para cima, lá para o Mato Piba, olha o oeste da Bahia e, ao mesmo tempo, veja Tocantins. A nossa logomarca está atrapalhando a visualização, mas essa tela da Climatempo vai ficar exposta abaixo da nossa entrevista. Fiquem tranquilos. Mas me fale um pouquinho agora do oeste da Bahia e do Tocantins, João Castro. Então, pensando no Mato Piba, João, chama a atenção, de fato, aqui um pouco de preocupação, para o oeste da Bahia, tá? Região de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Roda Velha, isso aqui vai descendo aqui também, bastante seco, ó. Inclusive nessa região aqui de divisa com Goiás, olha só, bastante abaixo da média, que mais de 100 milímetros de chuva abaixo da média. Isso aqui, o que dá um indicativo? Que o pessoal do oeste da Bahia não vai conseguir fazer o seu plantio em outubro, tá? Então fica uma atenção aqui, um ponto de atenção. Claro, é necessário que a gente renove essa estimativa de chuva. Então, por exemplo, para setembro, com um mês de antecedência, já para ter um pouco mais de uma visão um pouco mais qualificada ainda. Mas olhando agora em agosto, a gente já vê, né, que outubro de fato vai ser um mês complicado. Enquanto para o Tocantins, Piauí e Maranhão, a gente tem um indicativo de chuvas aqui ligeiramente acima da média. Aí o pessoal aqui nesse caso vai conseguir fazer o indicativo de conseguir fazer o seu plantio já em outubro. Repetindo, nós vamos colocar essa tela abaixo e certamente em setembro eu vou voltar a conversar com o João para ele renovar seus prognósticos, né? Vamos para novembro? Vamos ver novembro então aqui, ó. Novembro a safra já está rodando a todo vapor, né, em grande parte do Brasil, e a gente vê como essa questão da variação do clima, né? Essa figura aqui de novembro, ela é bastante emblemática, porque você tem o seguinte, ó, estamos avançando, querendo entrar para o verão. Então, olhem a situação do parte do Sudeste aqui, todo o estado de São Paulo, não gostei, praticamente toda a região sul e o estado do Mato Grosso do Sul. Chuvas abaixo da média, tá? Chuvas abaixo da média, temperaturas elevadas. Então, o que você tem aqui? Você tem uma condição de evapotranspiração elevada, solo perdendo bastante água. Então, aqui é um ponto de atenção. Eu não vi os mapas à frente, mas essa daí é emblemática, hein? É um mapa-chave aí da nossa história, hein? Novembro, né? Mapa-chave porque você consegue ver que o mês de novembro ele vai ser marcado por um polo bastante distinto, né? Então, o que isso aqui indica, João, para a gente? Isso aqui indica a manutenção de um corredor de umidade aqui posicionado um pouquinho mais acima aqui sobre a região central do Brasil. E em termos de meteorologia, o que acontece? A frente fria ela vai avançar do sul, só que elas vão ficar estacionadas aqui, ó. Então vai ter um corredor de umidade com essa orientação aqui do meu mouse, ó, ele fica parado aqui, levando bastante chuva para a região central, e aqui fica uma grande massa. Sim. Anteriormente aqui ficou em cima do escuro, a gente não identificou o mouse. Fica parado do oceano para o litoral, fazendo um canal de chuvas que entra pelo Rio de Janeiro ali, passa pelo sul de Minas, certo? Entra no Triângulo, avança por Goiás parcialmente, mas cobre de chuvas o Mato Grossão, é isso? Isso, cobre todo o Mato Grosso, todo o Tocantins. Beleza. Tá? Então, bastante chuva. Em compensação, em novembro, o Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e seguramente todo o Paraná, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, meu Deus, hein? É bastante seco, né? Outro ponto de atenção aqui, João, além dessa figura emblemática aqui, que a gente deve torcer para que ela não se concretize. Nesse caso, eu estou torcendo para a previsão dar errado.
porque é complicado. Agora, por outro lado, vejam que notícia boa aqui, ó, pro oeste da Bahia, ó. Então a gente já tem um restabelecimento da condição de chuvas, tá? Com chuvas inclusive ligeiramente acima da média para todo o oeste da Bahia. Em compensação, aqui olhando para o restante do Mato Piba, essa região produtora bastante forte também, né? Piauí e Maranhão. Então Mas você olha, tem aqui Uruçuí, região de Uruçuí, Balsas, tudo com chuva abaixo da média. mas Enquanto veja ali, que ó, Luiz Eduardo Magalhães vai estar numa condição já melhor. mas veja assim ali a região de Brasília, né, o norte, e avançando ali para Minas, no Unaí. Também é grave a previsão Isso, para novembro. também preocupante, com chuvas bastante abaixo da média. Agora você imagina um plantio, João, aqui, você vai lá, faz o seu plantio, você tem pouca água, então a germinação ela não ocorre de uma maneira bastante eficiente. Então é preciso ter bastante cuidado, né? São decisões importantes a serem tomadas, inclusive em relação à área. Eventualmente você pensa, oh, vou investir um pouco mais, ou vou aumentar a minha área plantada. Então você toma como base essas figuras para saber se vale a pena o risco ou não, né? Ô, louco. E só para fazer uma menção também, por favor, lá em Rondônia, né, o leste de Rondônia vai padecer muita atenção os agricultores daí, que Isso. produzem muito café, produzem Então, grãos. Mas, então João, você vamos tem aqui, ó. voltar ao Paraná. Vamos voltar ao Paraná, porque assim, choveu em Vamos. setembro, o pessoal plantou. Aí chega desse veranico, é um veranico que nós estamos vendo aí em novembro. É, é um veranico em novembro, exatamente. Isso aqui, ó, esse padrão aqui indica o posicionamento de uma massa de ar seco, tá? Então, por quê? Porque como o canal de umidade ele vai ficar parado aqui em cima, essa massa de ar seco aqui ela fica posicionada aqui embaixo, tá? Sempre Então, lembrando, isso né? aqui vai ser um veranico. Oi? Tá. Sempre lembrando que o clima não segue a nossa marcação de tempo, né? Não segue a folhinha, né? Não é dia primeiro que vai acontecer. Exato. Exato, exato. Isso aqui a gente fica impossibilitado de determinar assim no Agora, calendário qual semana que vai ser esse veranico. Isso é possível acompanhar, João, muito na véspera, que daí você vê a previsão do tempo, né? Até uns 15 dias, então você já consegue meio que identificar isso aí, temos aí, olha o tá? dilema do produtor do oeste do Paraná, né? Ele já colocou a semente, né? Porque choveu, né? É, Aí vai depender muito choveu. vai depender do perfil do cara, né? Se ele tem perfil fundo, beleza, né? Vamos em frente. Isso. Você me permite, eu vou voltar aqui, ó, o mês de outubro para a gente ver, ó. Lembra que no mês de outubro tinha chuva muito acima da média? Vamos lá. Quem sabe, aí entra nessa questão do perfil do cara, né? Como é que tá esse solo dele? Não, você pulou Se para o solo dezembro. dele. Isso. Não, Outubro, mas daí tá. eu voltei, eu tô em outubro. Então, como outubro vai ser um mês de chuvas bastante consideráveis na região sul, agora eu vou voltar para novembro. Então vejam que outubro foi bem de chuva. Novembro foi seco, então é possível que aquela chuva de outubro, se o agricultor tem o seu solo bem estruturado, um perfil bastante profundo, né, um solo bem estruturadinho, a ponto de absorver bem toda essa chuva ali do mês de outubro, é possível que ele passe o mês de novembro bem, porque ele já vai ter plantado, né, ele já vai ter feito o plantio em outubro, já vai ter ocorrido a germinação da planta dele. Claro que se o mês de novembro der aquele veranico, ela vai baquear, né? Ela vai sentir o baque, vai sentir a falta de chuva, mas aquele período crítico ali que é de pegar mesmo, de nascer, ela já vai ter nascido. Então, Mas, o que, mas que a gente tem que fazer, João, agora? Olhar como vai ser dezembro. Precisa saber quanto tempo vai aguentar. Como é que estamos em dezembro, então? Exato, agora a gente vem para dezembro, né? Vai ser um mês que a gente vai ver se recupera ou não. Recupera parcialmente, mas ainda indica chuva abaixo da média, tá? Então o mês de dezembro, ó, bastante problemático. Então a gente já teve, né? A gente já vem no sul, tem pelo menos aí 2 ou 3 safras já com problemas pontuais em relação à distribuição de chuvas, não é verdade? Então a gente vê que esse ano tem esse indicativo de novo de ser um Agora, ano com problemas, né?
Aqui entra uma questão importante, João, que a gente vê alguns números aí que já foram divulgados algumas semanas atrás, em relação ao... Só uma... Pois não? Você saiu da tela. Você saiu da tela. Você precisa abrir sua câmera de novo. Desculpe. Sua tela. Aí, isso, voltou. Mas, hein, João, enquanto você manuseava aí, eu estava olhando o Rio Grande do Sul vermelho, portanto, vamos ter outro problema de seca no Rio Grande do Sul. E olha o Nordeste brasileiro, mais que vermelho, né? Pois não, João. Perfeito. É isso aí, exatamente. Isso aqui indica o quê? Ó? Seca lá no Nordeste, seca aqui no Sul, indica novamente o quê? O corredor de umidade aqui posicionado. Por quê? Quando aquele corredor de umidade está bem parado aqui, ele impede que os outros sistemas de chuva se formem para as outras regiões. Então, existe um balanço aqui de meteorologia que ficaria difícil eu explicar assim numa gravação. Mas você imagina que a chuva está posicionada aqui assim e ela não deixa nada vir de lugar nenhum, porque ela fica ali paradinha, tá? Então aqui se forma uma região de bloqueio, como se fosse um bloqueio, tá? Mas é uma alta pressão que fica parada aqui, outra parada aqui, e aqui essa chuva ela fica espremida aqui no meio, digamos assim. Então ela fica ali paradinha. A condição das variáveis meteorológicas não deixam ela subir e não deixam ela descer, então ela fica aqui presa. Entendeu? Ô, João, você sabe que uma imagem é mais do que 1 milhão de palavras, né? 1 trilhão de palavras. Cada um dos nossos telespectadores já se posicionou em relação a essa tela de dezembro. Eu fui me localizar a minha região, como é muito próxima à sua. A gente vê o corredor de umidade ali no sul de Minas, no Triângulo, etc. Né? E eu estou vendo agora o Paraná com menos chuva, abaixo da média, mas não tão grave, né? No interior de São Paulo. Mas o Rio Grande do Sul volta a ficar sem chuvas em dezembro. Isso tem algum significado? Está dando alguma dica para você, João? Isso aqui traz logo o problema da safra, né? Porque você tem assim, você tinha o mês de outubro bastante chuvoso, tá? Então você tem outubro com bastante chuva, novembro seco, dezembro seco. Então você tem aí 2 meses, não vamos dizer que são 2 meses de estiagem, mas são 2 meses, muito provavelmente, com chuvas abaixo da necessidade hídrica, né? Então, vamos pensar em soja aqui, que é a primeira safra, principalmente soja. Existe muito milho, mas também existe a maioria soja. Então a planta de soja é possível que ela não... Algumas regiões-chave, então, por exemplo, essa região aqui, deixa eu posicionar o meu mouse, João. Essa região aqui, por exemplo, ela é uma grande produtora de arroz, tá? Então, esse arroz aqui é um arroz inundado. A planta vai sentir um pouco, mas não vai sentir tanto, porque ela é uma região de inundação. Agora, já essa região aqui, ó, essa região central, noroeste do Rio Grande do Sul, oeste, você começa a ter muita soja, muita soja. Então, você já vem de um novembro seco, de um dezembro seco. Então, aqui é um ponto de muita atenção, já indicando aí a planta de soja sofrendo aí pelo menos 2 meses com chuvas abaixo da média. Isso aí pode impactar, sim, a produtividade, né? Porque a planta ela não vai conseguir se desenvolver da forma mais adequada, né? Porque não vai ter... A demanda hídrica é elevada e tem pouca água no solo. Então, é preocupante. E olha Mato Grosso do Sul, ali abaixo de Campo Grande, região de Naviraí, ali também preocupa, né, João? Está vermelho ali, né? Também. Então, você tem toda essa região aqui, ó, pegando esse reflexo aqui, ó. E veja o seguinte, ó, importante, ó. São alguns pontos assim, ó, muito específicos, né? Muito específicos, uma regiãozinha aqui com chuva mais acentuada, aqui em torno de 100 milímetros abaixo da média. No resto é 50 milímetros. Aí entra aquela questão, João, que é importante que eu falei lá no início, tá? A gente está mostrando um mapa pintado de vermelho, claro, com exceção do Rio Grande do Sul, aqui que está aqui, ó, 300 milímetros abaixo da média. Mas se a gente trouxer essa imagem, e o Nordeste, não podemos esquecer do Nordeste. Mas se a gente olhar essa imagem aqui, por exemplo, olha esse aqui, um laranjinha, tá? Vamos pegar aqui região de Cascavel. Um laranjinha. O que é esse laranjinha aqui, ó? 50 milímetros abaixo da média. Tá? Então, nem tudo está perdido. Vamos repetir. O que o agricultor faz? Ele vai lá, consulta as anotações dele,
a pluviometria da fazenda dele e verifica. Bom, o produtor aqui de Cascavel, ele vai ver que em dezembro chove 200 milímetros na fazenda dele, tá? Então, olha, o indicativo é de chover 50 a menos. Vai fazer diferença? Talvez não, porque mesmo assim sobrou 150 milímetros de chuva. É possível que consiga aguentar. O grande destaque é para essas regiões, assim, quando a gente tem esse vermelhão forte aqui, ó, porque daí já está na casa dos 300 milímetros abaixo, que é muita chuva abaixo do que acontece normalmente, né? Trocando a semântica, é pouca chuva, é muito pouca chuva. É muito pouca Agora, chuva. João, você sabe que eu nasci de 6 meses, eu sou muito ansioso. Vamos para janeiro aí, que eu preciso saber se a minha sementinha vai perdurar, né? Porque a maioria que é profissional, claro, que aprofundou o perfil. Olha aí, janeiro, o pessoal do Paraná Aí em agora janeiro você já tem... O pessoal pessoal do do Paraná Paraná dá um alívio, né? fez junto comigo aí foi geral. O pessoal do Paraná respirou um pouco mais, né? Então você tem aqui que uma recomposição do quadro de chuva, né? Então Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então você já tem o Mato Grosso, ele vai chover, vai ter safra recorde de novo, tá? Porque a condição de chuva ela vai tá boa para o Mato Grosso. Rondônia também vai estar com uma condição boa de chuva. Aqui, ó, vamos olhar para o Mato Piba. Então, o Mato Piba chama atenção um pouco aqui o Tocantins, ó. Tocantins recebendo bastante chuva. Ó, Maranhão, Piauí, Luiz Eduardo Magalhães, tudo isso aqui recebendo chuva. O Nordeste ele já fica aqui naquela questão de pouca chuva, né? Vai ser um verão, um dezembro e um janeiro bastante seco no Nordeste. Enquanto que se a gente voltar para o Sul, a gente viu que o Sul recuperou, né? Então o Sul vai recuperar aquela condição hídrica. Resta saber o quê? Bom, será que vai ser suficiente para... A planta vai aguentar aquele tranco ali do dezembro bastante seco e do novembro seco para recuperar em janeiro? É difícil. Vai depender muito de como essa chuva se distribui localmente. Lembrando o nosso telespectador que isso aqui são em termos médios, tá? E que ocorre uma variabilidade, né, dentro dos municípios, dentro das mesorregiões. Tá. Para isso, João, você tem algum ponto que chave para falar? Eu acho assim, Minas Gerais, o norte, mas me parece que cai dentro das médias, cai dentro do costume, né, da época de cada região. Isso. E eu torno a dizer, né, João Castro, é que o produtor, como eu, imediatamente já se localizou, botou seu município aí, foi a sua normalidade dentro da sua média, e aí agora está comparado. Essa sua tela aí, quase que ela auto se explica, né, João? Essa é a ideia, né? Sim. Tá. Agora, João, antes da gente passar para fevereiro, em termos de temperatura, em termos de clima, como é que nós estaremos? É quente, tudo quente, verão bastante quente em todo o Brasil. De uma maneira geral, mais quente, menos a quente. perspectiva é essa. Mais um pouco quente, mais quente, tá? Principalmente no Sudeste, mais quente que a média. Tá? No Sudeste, Centro-Oeste também. Evapotranspiração elevada, tá? Calor intenso. Tá. Então agora podemos ir para fevereiro. João, eu interrompi a nossa análise até janeiro, porque a gente vê que tem muita variação. Então, para não levar o nosso telespectador a decisões erradas, o que a gente faz? A gente tem esse costume na Climatempo, a gente faz a nossa avaliação até um período aí de 6 meses, para evitar equívocos de análise, porque à medida que você avança muito, o próprio agricultor ele já sabe, né? Ele já sabe, se ele vai olhar a previsão do tempo, ele olha ali 7 dias, 10 dias no máximo. Se avança muito, erra. A mesma coisa para a previsão de clima. Então, eu optei por ser temerário e resguardar a nossa avaliação aqui para o nosso telespectador até janeiro. A Climatempo tem realmente essa performance de não ser ousada, ou seja, conservadora nos dados para não atrapalhar as decisões do produtor. Eu te cumprimento por isso, cumprimento o pessoal lá, o Carlos Magno, o Violim, pela essa eficácia, né, de transportar os dados de uma maneira bem real, né, conservadora, mas real,
não ser ousado, né? Para não levar ninguém ao erro. Então, assim, vamos fazer um resumo, Exato. então, de novo, só para fechar, então, a nossa entrevista? Vamos lá. Eu vou passar para algumas cidades, João, rapidamente, só para a gente Então, verificar, para fechar esse contexto todo. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem Sinop, tá? Então, Sinop, o que são essas figurinhas, tá? Barrinha azul indica a previsão de chuva. Barrinha vermelha indica a chuva normal da região. E a barrinha laranja aqui, amarelinho, indicando como foi a chuva no ano anterior. Tá? No ano anterior. Um comparativo rápido aqui para o nosso telespectador. Então, Sinop, o pessoal de Sinop, o que ele vê? Ó? Chuva um pouquinho abaixo da média em outubro, mas não 30 milímetros abaixo da média. Novembro já recebe chuvas acima da média, aqui ó, 22 milímetros acima. E dezembro, em torno de 100 milímetros abaixo da média. E janeiro recupera. Então, Sinop, que nem eu falei, Mato Grosso muito provavelmente vai produzir bem. Ó. Olhando aqui com Confresa, ó, lá no Nortão. Então a gente sobe aqui o mês de outubro um pouquinho abaixo da média. Novembro recupera, chuva acima da média. Dezembro um pouquinho abaixo e janeiro acima da média. Então, de novo, ó, lá no Mato Grosso, tanto Sinop quanto Confresa, com uma condição sem grandes percalços. Nova Mutum, ó, vamos fazer sempre aquele comparativo da barrinha azul com a barrinha vermelha, ó, sempre muito próximo, ó, muitas vezes até acima, como no mês de novembro, chuva acima da média. Então, a perspectiva boa. Vamos descer, ó, Catalão, outubro, ó, 28 milímetros. Essa previsão é específica para o município de Catalão, tá, João? Então a gente vê, ó, cidade Catalão, o outubro com chuva abaixo da média. Então esse plantio aqui, ó, ele está comprometido. Mas logo recupera, ó, novembro, dezembro, janeiro, com chuvas aqui muito próximos da barra vermelha, que é o normal, tá? Anápolis também, ó, outubro abaixo da média, mas já recebendo um pouco mais de chuva em comparação com o Catalão, né? Aqui Anápolis está bem na região mais central ali de Goiânia, de Goiás, perdão. Então a gente já vê o resto, ó, novembro, dezembro, janeiro, com chuvas aqui muito próximo do normal, em algumas, em janeiro, por exemplo, até acima. Vamos lá para o sul, ó, preocupante, aquele mapa, quando a gente olha na média, ele assusta. Mas vamos olhar no detalhe aqui para o município de Passo Fundo. Então, o outubro com chuva abaixo da média, mas depois a gente vê, ó, novembro, dezembro e janeiro, ó, janeiro até acima da média no município, tá? Então a gente viu lá nos mapas que novembro e dezembro era bastante seco no sul, né? Mas só que aquele bastante seco, olha só, olhando para Passo Fundo, que representou, ó, 213 milímetros. Por isso que eu falei, a gente tem que ter sempre na mente qual que é a média do lugar. Então, olha dezembro, ó, e olha novembro, que eram meses mais secos. Então, pontualmente, isso aqui se traduz numa informação mais técnica, quando a gente olha para a cidade. Então, a gente vê que Passo Fundo está numa condição relativamente boa, com exceção do mês de outubro, que já vai ser abaixo. Região central, ó, Santa Maria, aqui que a gente vê, ó, setembro, outubro, chuva praticamente dentro da média, aí novembro sim cai em torno de 50 milímetros, dezembro abaixo da média e janeiro também abaixo da média. Então, região central do Rio Grande do Sul com essa perspectiva. Castro, no Paraná, ó, outubro. Lá no Rio Grande do Sul, só um pouquinho, lá no Rio Grande do Sul, então a perspectiva é repetir a angústia da safra passada, de seca, né? Isso, pelo menos aqui ó, na região. É. Região de Santa Maria, olha só, João, olha aqui, ó. Dezembro, janeiro, ó, chuva abaixo da média. Ó. Então, o normal. E isso, pessoal, fica atento. Ó. Então, novembro, dezembro, janeiro é de chuva abaixo da média na região central. Se a gente vou voltar uma aqui, ó, Passo Fundo. Já Passo Fundo tá um pouquinho melhor, ó. Melhor. Novembro. Diria muito melhor. Passo Fundo está muito melhor, está numa condição já que só dezembro um pouco abaixo da média, que é 50, 60 milímetros, mas Santa Maria, sim, a região central é mais complicada. Vamos lá para o Paranazão, olha lá, ó, Castro, outubro bastante chuvoso, ok, tá igual no mapa, o pessoal consegue fazer o seu plantio, aí novembro seco, a metade da chuva, né? O normal para Castro é 126, está previsto 66, é a metade da chuva. Então, aquela soja plantada aqui em outubro, aqui em novembro, ela sente um baque. Mas, se está tudo certinho lá no campo, ela aguenta. Porque em dezembro ela recupera. Ó.
Dezembro, ó, só 10 milímetros abaixo da média. E janeiro bem acima. Então, região de Castro, lá bem no centro, lá um pouquinho puxando para o norte do Paraná, vai estar tranquilo. Vamos ali no Cascavel, olha lá, Cascavel. Então, outubro, né? Como a gente viu no mapa, bastante chuva. Novembro, sente o baque, dá aquela seca. Em dezembro, segue, né, com aquele cenário que a gente viu, né? Novembro, dezembro seco. E aí, em janeiro, recupera a chuva. Tá? Vamos lá para o Mato Piba, ó. Luiz Eduardo Magalhães. Outubro, abaixo da média. Daí novembro, dezembro, recupera. Ó, dezembro bastante chuvoso, ó, em comparação com o ano passado. Muito mais. O ano passado, 112. Está previsto 237, ó, muito próximo da média. E janeiro também bastante chuva. Então, Luiz Eduardo Magalhães, pessoal do LEM lá, pode ficar tranquilo que, claro, né, com essa questão de outubro vai aguentar um pouco mais, mas quem plantar em novembro vai para frente, vai embora, porque dezembro, janeiro é chuva garantida, planta saudável, com bastante água, crescimento saudável, forte. Então a gente espera isso aí. Tem mais telas? Não, acabamos. Então tá bom. Ô, João, assim, vamos antecipar aos nossos telespectadores aqui do Notícias Agrícolas que nós somos parceiros da Climatempo. Temos o nosso programa Tempo e Dinheiro focado na TV Climatempo, com participação da Climatempo. Então, assim, não vai ser muito difícil para nós voltarmos a atualizar esses seus prognósticos, né, do agroclima. Certo, João? A gente faz isso daqui a um mês? Eu acho que daqui a um mês a gente volta, né? E tem aquele diagnóstico, aquele raio-x, né, do plantio, já não falando de tão longo prazo, já dizendo o que vai acontecer de fato. Tá. E quem quiser informações mais precisas, procure a Climatempo? Isso, tá, eu deixei aqui a minha tela, ó. Esse número aqui é Zap também, pode mandar um Zap ou manda um e-mail. Nós temos essas informações, João, que eu vou voltar uma tela, se você me permite, ó, que é específico para a cidade. Isso aqui está dentro da nossa plataforma, ó, Agroclima Pro. Então, o agricultor que quiser fazer um teste, ele entra em contato comigo aqui nos telefones e a gente libera essa plataforma, que ele consulta pela internet e vê as previsões específicas para a fazenda dele. Muito bom, doutor João Castro. Doutor, sim, né? Em produção vegetal, né? Doutorado em agronomia e meteorologista lotado em Piracicaba e em nome da Climatempo. João Castro, muito obrigado, uma verdadeira aula, né? A gente está publicando nesse final de semana para o pessoal ter paciência de olhar tela a tela e aprender. Não adianta ter pressa. Vamos com calma e vamos aprender, né, João? E a gente tira as dúvidas voltando lá ao site da Climatempo. Ao site do Agroclima, né? Isso, mais específico, Climatempo, Agroclima, e chega aí dentro para falar com o João Castro, é isso? Isso aí, perfeito, João. Fico à disposição, é sempre um prazer poder levar conteúdo, né? Ensinar, né? Passar as informações na medida do possível para o agricultor, porque a agricultura é uma fábrica a céu aberto ali que depende fundamentalmente do clima, né? Então a gente, como tem esse conhecimento técnico, eu acho que é um dever nosso passar a informação. Parabéns pelo seu posicionamento. João Castro, muito obrigado, até a próxima, portanto, e vamos em frente. Valeu, tchau, tchau. Muito bem. Ok, amigos do Notícias Agrícolas, então, esse diagnóstico de plantio, né? Com base na variabilidade climática, o trabalho do João Castro, desculpe, da Climatempo à disposição de vocês. Somos parceiros, como eu disse, e vamos ficar atentos, claro, né, posicionado não só no tempo, também no dinheiro. Então, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, continue conosco aqui no Notícias Agrícolas e junto com os nossos parceiros. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente.